Vamos iniciar o nosso trabalho, o estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos entrando no parágrafo 5º, aparição de pessoas vivas, e o chamado fenômeno da bicorporeidade. A gente já estudou isso no livro dos médiuns, e na verdade nesse trecho do livro Obras Póstumas que a gente vem estudando, nós vamos falar bastante sobre mediunidade, tanto que o próximo parágrafo, que é o 6º, vai falar sobre médiums, e a gente vai fazer praticamente uma recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou já no livro dos médiuns, lá no capítulo 14, mas talvez um pouco mais desmembrado, que Kardec teve um pouco mais de trabalho de detalhar cada passagem, cada item desse outro parágrafo. Então a gente vem falando bastante sobre mediunidade. E como a gente já estudou muito também no livro dos médiuns, a gente praticamente vai fazer uma revisão de muitas passagens que nós vimos lá. Essa da bicorporeidade, por exemplo, nós já estudamos. Eu trouxe para vocês um trecho do livro Mediunidade dos Santos, que fala de Clóvis Tavares, que fala sobre os fenômenos mediúnicos vivenciados por muitos daqueles membros da Igreja Católica do passado, que foram canonizados, beatificados ou simplesmente foram objetos de adoração dentro da própria Igreja Católica por causa da capacidade de produzirem esses fenômenos, o que na Igreja é chamado de dons divinos, milagres. Dentro da doutrina espírita nós analisamos os fenômenos de uma forma mais racional e conseguimos entender então a sua fisiologia, ou seja, a forma como ele se desenvolve, quais são os elementos necessários para a sua produção, em que situações eles são provocados, quem são as pessoas capazes de fazer isso e tudo mais. Então, a gente vai recapitular aqui sobre bicorporeidade. Eu vou ler para vocês uma passagem da Revista Espírita, onde Kardec faz um relato, apresenta um relato sobre um fenômeno de bicorporeidade, com que ele teve contato com o relato, não diretamente com o fenômeno. Então, no item número 32 do parágrafo 5º, bom dia pessoal que chegou, nós temos aqui então bicorporeidade. A faculdade emancipadora da alma e seu desligamento do corpo durante a vida podem dar lugar a fenômenos análogos aos que apresentam os espíritos desencarnados. Nós conversamos sobre isso no estudo anterior, quando nós falávamos sobre emancipação, que é a capacidade que o espírito tem de se destacar temporariamente e parcialmente do seu corpo físico e vivenciar experiências durante essa liberdade. Essa experiência pode ser à distância, pode ser próximo, pode ser em contato com pessoas desencarnadas, pode ser em contato com pessoas encarnadas. E eventualmente, que já é um fenômeno um pouco mais raro, ele pode se manifestar, seja através, seja sendo percebido pela vidência, pela sensibilidade mediúnica de algumas pessoas, seja através da materialização, ou nós chamamos de tangibilidade, que é algo tangível, aquilo que pode ser palpado, pode ser tocado. Então, nesses casos mais raros ainda, acontece a materialização. Então, só que a pessoa está viva. Assim como existe aqueles que desencarnados participam desses fenômenos, como nós tivemos vários relatos de fenômenos de efeitos físicos e de materialização, médiums, que nós já tivemos estudando aqui no Brasil, por exemplo, como Ana Prado, como Peixotinho, como o próprio Chico também já participou desse tipo de fenômeno, o José Medrado, que também já documentou esse tipo de fenômeno. Então são espíritos desencarnados que se materializam. Só que, como Kardec lembra, esse fenômeno de emancipação dos espíritos, estando naturalmente encarnados, também podem vivenciar esse tipo de experiência. Então ele continua relatando para nós. Enquanto o corpo dorme, o espírito, transportando-se para diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa, ou seja, em sonho, seja no estado de vigília, seja em sonho, seja no estado de vigília, ou seja, dormindo ou acordado ele pode passar por essa experiência. Pode igualmente apresentar-se sob forma tangível,
ou pelo menos com uma aparência tão idêntica à realidade que várias pessoas podem estar certas quando afirmam terem no mesmo instante em dois pontos diferentes. Ele ali estava, com efeito, mas apenas de um lado estava o corpo verdadeiro e do outro só havia o espírito. Esse é fenômeno, de resto bem raro, que deu lugar à crença dos homens duplos e que é designado sob o nome de bicorporeidade. Quando eu li para vocês esse capítulo lá do Livro dos Médiuns, falando sobre bicorporeidade, eu trouxe para vocês uma ilustração interessante de um artigo publicado na revista Super Interessante, que falava sobre os diversos fenômenos que eram observados, de modo geral, na história da humanidade. E aí então nós tínhamos ali um exemplo muito interessante sobre essa questão dos homens duplos, da bicorporeidade, quando falava sobre personalidades. Então algumas vezes nós tínhamos ideia, as pessoas de modo geral têm ideias, quando se fala sobre os homens duplos, dizendo que um desses homens duplos seria a personalidade negativa de um indivíduo. Para quem já viu ou já leu o livro O Retrato de Dorian Gray, é um livro que foi escrito na Inglaterra, se eu não me engano, que mostra a história de um homem que, através de um pacto demoníaco, ele transferia para um quadro, para o seu retrato, tudo aquilo que era negativo que ele fazia. Então ele praticamente era imortal, enquanto o quadro ia se desintegrando pelas todas os abusos que ele praticava, da sensualidade, da sexualidade, do uso de substâncias, isso tudo era transferido para o seu quadro. Então essa ideia dos homens duplos também tem essa definição dentro da linguagem popular. Só que agora a gente sai daquilo que é um mito, daquilo que é apenas um conto. Aliás, para quem não conheceu, então a história de Dorian Gray é bem legal, o retrato de Dorian Gray é bem legal para quem quiser conhecer. Então, saindo de um pouco desses contos populares, a gente começa a compreender exatamente o que significa a bicorporeidade. Por mais extraordinário que seja, não está menos, como todos os outros, fora da ordem dos fenômenos naturais, já que repousa sobre as propriedades do perispírito e sobre uma lei da natureza. Só para a gente poder ilustrar então inicialmente, a gente vai aqui para a nossa revista espírita, para o livro A Mediunidade dos Santos. Eu vou ler para vocês aqui umas passagens que foram relatadas a respeito desse fenômeno dentro da própria igreja, que é bastante interessante para ilustrar aqui o nosso estudo. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho da tela. Só um instantinho que a gente já começa. Vamos lá. Tá aqui. Mais um instantinho só. Pronto. Bom, a bicorporeidade, ou também chamada de bilocação, no seu vocabulário metafísico, em Resumo da Doutrina Espírita, de Gelley, assim define o Dr. Lobo Vilela o fenômeno de bicorporeidade ou bilocação: aparecimento simultâneo do mesmo indivíduo em dois lugares distintos. Foram fatos dessa natureza que contribuíram para a canonização de Antônio de Pádua e Afonso de Lingório. Aqui tem uma observação do autor. No processo de beatificação de Afonso de Lingório, se lê que esse bom servo de Deus foi miraculosamente assistir nos seus últimos momentos o Papa Clemente XIV no Vaticano, enquanto seu corpo, imóvel num canapé em Arienzo, estava absorto em êxtase, do qual só saiu 24 horas depois, no preciso momento em que o pontífice expirava, isto é, às 7 horas da manhã, de 22 de setembro de 1774. Teve o fato tão numerosas testemunhas que determinou a canonização de Afonso antes do interregno exigido,
Esse foi um comentário de César Lombroso no livro Hipnotismo e Mediunidade. E também continua aqui para nós o texto. Deixa eu só ajustar de novo aqui a minha página. Só um instantinho. Aqui. Tá. O desdobramento é o processo pelo qual o perispírito se exterioriza do corpo físico, ao qual permanece ligado por liame fluídico. Pode ser voluntário ou inconsciente. Segundo Edgar Armond, pode ocorrer em processos hipnóticos durante o sono, emoção profunda ou desejo de desencarnar. Na vida dos santos, tal fenômeno é observado principalmente nas situações de êxtase místico, que a gente já falou sobre isso também, das experiências de êxtase, que nós observamos principalmente dentro do ambiente religioso, conforme a gente já conversou, porque naquele momento de prece, naquele momento de fé exacerbada, é natural que a pessoa vivencie experiências dessa natureza. Então, como a gente já comentou, não só dentro da Igreja Católica, mas também dentro das mais diversas religiões, pessoas que relataram contatos com o plano espiritual superior, principalmente naqueles mundos mais felizes, em que os espíritos muitas vezes não têm vontade de voltar. E isso pode, dependendo da intensidade da vontade desses indivíduos, de desencarnarem. Então corre esse risco também. E por isso, no momento em que alguém entra num estado de êxtase e demora muito para voltar, as pessoas que estão ali observando o fenômeno, cuidando daquela pessoa, entram naquele estado de prece fervorosa, pedindo para que a pessoa tome consciência da sua condição e volte ao seu corpo físico, para a sua vida natural. Então, algumas pessoas realmente podem desencarnar por isso, conforme a orientação que os espíritos passaram. E continua aqui o nosso texto. Há inúmeros casos de desdobramento na vida de Santo Antônio de Pádua. Seu biógrafo, o padre Antônio T., relata que Santo Antônio ainda era frade agostiniano quando, achando-se em meditação, um dia teve a visão de São Francisco de Assis, que desdobrado lhe apareceu em Coimbra, em Portugal. Aí vem o relato: São Francisco, que se achava na Itália, apareceu-lhe numa visão miraculosa, relatada por muitos historiadores, e anunciou da parte de Deus que ele viria entrar na religião dos frades menores. Essa foi uma experiência vivida dentro da vida de Santo Antônio de Pádua. Cora Novellino, em sua obra Eurípides, O Homem e a Missão, que foi publicada em 87, esclarece os famosos desdobramentos de Eurípides, semelhantes aos de Antônio de Pádua, propiciavam aos sofredores a assistência do grande médium nos processos de bilocação visível e tangível, frequentíssimo na sua missão excepcional. E Dr. Inácio Ferreira, que é aquele espírito que fala que trabalha através do Carlos Bacelli, na época ainda encarnado, escreveu um livro chamado Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo, em 1962. Relata 2 casos de desdobramento e afirma quantos e quantos exemplos documentados poderíamos apresentar do corpo fluídico de Eurípides à cabeceira de um enfermo, quando seu corpo material inanimado continuava em Sacramento, lá em Minas Gerais. Dom Alfonso Salvini, que era da ordem uma ordem religiosa, outro biógrafo do missionário português, relata o mesmo fato, afirmando que Santo Antônio recebera do frade de rosto magro de asceta, que lhe aparecera em Santa Cruz de Coimbra, o Poverello. Poverello era o nome dado a São Francisco de Assis. Deixa eu ver aqui. E continua. Relata o padre Antônio Atti outro desdobramento, este do seu biografado. E ele relata o seguinte: quando Santo Antônio era guardião de Lingoges, durante a Semana Santa, na noite da ceia,
na igreja da cidade, chamada de São Pedro dos Quatro Caminhos, antes da aurora, semeava ele a palavra de vida nas almas que se reuniam em torno de seu púlpito. À mesma hora, cerca de meia-noite, os frades menores cantavam em seu convento as matinas do ofício do dia. Só um instantinho de novo aqui para eu ajustar o texto. Está aqui. Ora, o guardião Santo Antônio estava designado para ler uma lição de matinas. Já os frades haviam chegado à lição que Santo Antônio deveria ler, quando de repente ele apareceu no meio do coro e em voz solene pôs-se a cantar a lição. Todos os frades presentes ficaram espantados, e com razão, porque sabiam que a essa hora estava ocupado no arrabalde da cidade, a pregar ao povo. O poder de Deus fez que ele, no mesmo instante, estivesse com seus irmãos no coro, onde cantava uma lição, e na igreja de São Pedro, onde, no meio da multidão, sobre a qual espalhava as sementes do Evangelho. E aqui depois a gente continua outras experiências que foram relatadas, principalmente por Santo Antônio de Pádua, né, e dentro do meio espírita a gente estuda bastante sobre Eurípides Barçanufo. E aqui a gente vai agora para a Revista Espírita, para poder ilustrar um pouquinho mais esse nosso estudo. Revista Espírita, dezembro de 1858. E aqui está Fenômeno de Bicorporeidade. Um dos membros da sociedade nos comunica uma carta de um dos seus amigos, de Boulogne-sur-Mer, na qual se lê a passagem seguinte. Esta carta está datada de 28 de julho de 1856. Aliás, tem um fato interessante que a gente percebe que no passado, século XVIII, século XIX, até mesmo antes disso, né, com outros santos, principalmente dentro da Igreja Católica, onde eles fazem os relatos, as biografias detalhadas de muitos daqueles que foram beatificados ou canonizados, né? Nós temos muitos livros sobre santos contando esses fenômenos. Então a gente se pergunta, né, mas será que hoje não existe mais esse tipo de situação? Não existe mais esse tipo de experiência a ser relatada também nos nossos tempos contemporâneos? Infelizmente esses registros não aparecem. E aqueles que aparecem não recebem tanta intensidade, né, na divulgação como no passado. Como a gente viu, por exemplo, nos casos de materialização, alguns livros, como esse de Ana Prado que eu falei para vocês, A Mulher que Falava com os Mortos, quando a gente fala sobre a biografia de Peixotinho, quando a gente fala desse relato, né, que foi documentado por fotografia de José Medrado, também sobre materialização de espíritos, a gente vê na internet, numa pesquisa, mas simplesmente não dá muita importância. Então, quando nós temos isso publicado numa revista espírita ou num livro que foi bem elaborado e bem divulgado em torno desses fenômenos, nós chamamos a atenção e utilizamos para o nosso estudo. Enquanto que, normalmente, esses relatos que são comuns acabam não recebendo o devido valor. Então, os fenômenos continuam acontecendo, não mais com a intensidade que tínhamos antes, mas eles ainda continuam presentes. Então, Kardec ele continua aqui para nós. A carta diz o seguinte: meu filho, desde que o magnetizei por ordem dos nossos espíritos, tornou-se um médium muito raro. Pelo menos foi o que me revelou em seu estado sonambúlico, no qual o colocara a seu pedido no dia 14 de maio último e 4 ou 5 vezes depois. Para mim, está fora de dúvida que meu filho desperto conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente seu amigo, que a sua vontade transporta-se em espírito para onde deseja, e disso vou citar-vos um fato do qual tenho provas escritas nas mãos. Há justamente um mês de hoje, estávamos os dois na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Sr. Dupotet, quando meu filho toma o livro e o folheia. Chegado a um lugar, seu guia lhe disse ao ouvido: leia isso. Era a aventura de um doutor da América, cujo espírito visitara um amigo a 15 ou 20 léguas dali, enquanto ele dormia. Depois de lê-lo, meu filho disse: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, onde queres tu ir? Disse-lhe o guia:
A Londres, respondeu meu filho, ver meus amigos, e ele designou aqueles que queria visitar. Amanhã é domingo, respondeu-lhe. Não estás obrigado a levantar cedo para trabalhar. Dormirás até às 8 horas e irás viajar a Londres até 8h30. Sexta-feira próxima receberás uma carta de seus amigos, que te censurarão por permanecer tão pouco tempo com eles. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu com um sono de chumbo. Às 8h30 despertou e não se lembrava de nada. De minha parte, não disse uma palavra, esperando a consequência. Na sexta seguinte, eu trabalhava em uma de minhas máquinas e, segundo meu hábito, fumava, porque era antes do almoço. Meu filho olha a fumaça de meu cachimbo e me diz: olha, há uma carta em tua fumaça. Como vês uma carta em minha fumaça? Vais lê-la, respondeu, pois eis o carteiro que a traz. Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho lhe fazem uma censura por ter ido nessa cidade no domingo precedente e não ter ido vê-los, tendo uma pessoa do seu conhecimento o encontrado. Tem uma carta, como disse, que prova que não inventei nada. Contado o fato acima, um dos assistentes disse que a história narra vários fatos semelhantes. Citou Santo Afonso de Liguori, que foi canonizado antes do tempo previsto por haver se mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por um milagre. Foi o que a gente viu quando ele estava presente no desencarne, no momento do desencarne do Papa Clemente XIV. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha no momento em que pregava. Seu pai, em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte, então ele estava sendo executado. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do seu pai e faz conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que Santo Antônio, no mesmo momento, pregava na Espanha. Santo Afonso de Liguori, tendo sido evocado, foram-lhes dirigidas as perguntas seguintes. Aqui é interessante, né, porque a gente vê que Kardec continua utilizando o mesmo método de evocação de todos aqueles espíritos, né, que são objetos de estudo ou que participaram de algum fenômeno interessante. Então ele evocou aquele que foi canonizado. Faz uma pergunta então: o fato pelo qual fostes canonizado é real? A resposta: sim. Esse fenômeno é excepcional? Não. Pode se apresentar em todos os indivíduos desmaterializados. Ou seja, esses desmaterializados que a gente imagina não são apenas aqueles que, dentro dos seus valores morais, são capazes de viver uma vida mais espiritualizada, mas são aqueles que têm mais facilidade de desdobramento também, porque nós encontramos esse fenômeno de bicorporeidade nas pessoas comuns, que inclusive não têm qualquer consciência da mediunidade, pessoas que têm a sua vida numa rotina como qualquer outra, e de repente ele vive essa experiência e acaba sendo inclusive percebido por outras pessoas também. Então não apenas ele relata que viveu essa experiência, como também testemunhas presenciam esse tipo de fenômeno, e algumas vezes de uma forma bastante dolorosa, porque a experiência que ele vive ela não é simplesmente transcendental de um modo positivo, espiritualizado. Algumas vezes é uma emancipação durante um momento de grandes emoções, como a gente viu, relatado por Edgar Armond. Ele lembra que na hipnose, durante o sono, durante um momento de grandes emoções, para aquelas pessoas que são mais sensíveis, elas acabam também vivendo esse tipo de experiência. Algumas vezes num estado de doença muito grave. Se ela tem essa facilidade, nesse momento, ela se torna ainda muito mais suscetível a esse tipo de experiência. E continua: era um motivo justo para vos canonizar? A resposta: sim, uma vez que pela minha virtude havia me elevado a Deus. Sem isso, não poderia me transportar a 2 lugares ao mesmo tempo. Aqui está falando exatamente daquilo que viveu esse espírito sendo canonizado, ou seja, dentro dos valores da própria igreja, aquela experiência que ele viveu, ela tinha um grande valor, o valor do milagre, mas que na verdade a gente lembra como ele foi colocado, o tipo de vida que ele levou o colocou nessa condição
né, de superioridade moral, o que valeu, podemos dizer assim, o título de santo, o título de um espírito mais nobre dentro da igreja. Mas para nós, dentro da visão espírita, o fenômeno é um fenômeno como outro qualquer, dentro daquele padrão da mediunidade. Mas a elevação moral desse espírito é o que faz ali a grande diferença, né, o que dá, né, moral naquilo que ele fala para todos nós. E continua: todos os indivíduos nos quais esse fenômeno se apresenta merecem ser canonizados? A resposta: não, porque nem todos são igualmente virtuosos. Então ele está separando exatamente ali, né, já fazendo uma seleção daquilo que é um fenômeno interessante de ser percebido e daquilo que é uma virtude elevada. Então, no caso da igreja, o título é dado para aqueles que apresentaram algum tipo de virtude ou participaram de algum tipo de milagre. Para nós, observamos exatamente que os espíritos conquistam esse patamar mais elevado exatamente pela virtude que desenvolveu durante a sua existência. Continua: poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Então Santo Antônio de Pádua diz para nós aqui: sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude, que elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como: o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar para um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então o seu corpo, seguindo de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque resta no corpo um laço que liga o perispírito à alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece, pois, no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejas saber. Aqui nessa explicação dele, por isso que é interessante, Kardec era muito persistente nesse sentido, ele procurava sempre ouvir a opinião de vários espíritos, não necessariamente para estabelecer o controle universal, não é nesse sentido, né, o controle universal, a gente lembra, é você submeter um tema à apreciação de vários espíritos, para tentar obter das suas opiniões e suas visões um elemento comum, aqueles que todos podem apresentar a mesma justificativa. E isso Kardec tinha uma grande dificuldade, porque não eram todos os assuntos que tinham consenso geral. Seria como se eu chegasse, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu pego, por exemplo, a Ju, que está com a Adriana lá na Itália, pego também a Sandra, e de repente aqui faço perguntas para as três que moram naquela região sobre uma determinada situação que vive a Itália. As três podem me responder a mesma coisa, caso o assunto seja de conhecimento das três, como pode ser um assunto desconhecido pelas três e cada uma vai me dar uma opinião diferente. Então a gente vê que quando o Kardec fez esse sistema do consenso universal, quando não tinha essa visão comum de todos, ele então solicitava o amparo, principalmente de Santo Agostinho, que era ali um dos orientadores dos trabalhos da sociedade, ou de outros espíritos, né, como por exemplo Erasto, que era um daqueles que estavam sempre presentes nos trabalhos de estudos mediúnicos. Então a gente vê assim que não é tão simples como se imagina. E toda a codificação ela foi elaborada baseado naturalmente nesse controle universal, quando era possível, e também no bom senso do próprio Kardec. É daí que a gente começa a entender então o trabalho de codificador que ele teve, diferentemente daquela visão, né? Bom dia pessoal, bom dia Wagner. Daquela visão de bibliotecário que todo mundo imagina, né? Porque quando se fala em codificador dá a impressão de que Kardec era um bibliotecário que simplesmente pegava todos os textos que eram publicados e ele organizava, grampeava e publicava. Sendo que na verdade não, ele teve que pegar cada um desses textos, fazer uma análise, aprofundar, tirar as dúvidas. Muitos textos, certamente, a gente tira isso por dedução, muitos textos Kardec simplesmente não publicava porque ele não tinha o controle, o consenso, embora ele concordasse com um texto aqui, um outro ali, como ele não tinha esse consenso de vários espíritos falando a mesma coisa, ele acabava preferindo não publicar. Então a gente pode imaginar a quantidade de material que foi engavetado, que não teve utilidade nenhuma, simplesmente porque ele não conseguiu obter o consenso entre os espíritos. Nesse caso, então, que a gente está falando aqui, Santo Antônio de Pádua, ele trouxe a visão dele como um homem dentro da igreja. A gente pode perceber claramente que pela linguagem
com que ele se comunica, ele fala numa linguagem de religioso, de um sacerdote, de um representante da igreja, que se eu perguntasse a mesma coisa para um espírito que não é da igreja, ele me daria uma visão diferente. Então a gente viu aqui a linguagem que ele utilizou, a linguagem da igreja, a linguagem de um homem virtuoso, que de fato o era, tanto é assim que a sua presença na codificação, falando como um homem de virtudes, já traz isso, né, já autentica essa sua condição moral. E ele diz, por exemplo, que as pessoas, no anterior, por exemplo, na pergunta número 4, Kardec perguntou se todas as pessoas que provocam esse fenômeno, ou que vivem esse fenômeno, merecem ser canonizados. Ele colocou que não, porque nem todos são virtuosos. Isso já mostra claramente que ele, como um homem de virtudes, e tendo ali a assessoria dos espíritos elevados no plano espiritual, podem atender a sua solicitação. E ele chama então, né, que elevou a alma a Deus, e ele pode pedir para que Deus o transporte para qualquer lugar. E nós sabemos naturalmente que são os espíritos que atuam em nome de Deus dentro da sua permissão, dentro da sua necessidade, da possibilidade também. Então, ele ainda continua com essa mesma visão dentro da igreja, mas vivendo experiências que outras pessoas também vivem. Mas no caso dele, a virtude que o colocava na condição de desmaterializado. Agora, quando nós estudamos a doutrina, nós lembramos que existe uma predisposição em muitos dos indivíduos para provocarem fenômenos que são bastante curiosos para todos nós. Sejam eles fenômenos intelectuais, sejam eles fenômenos físicos. Nesse caso, por exemplo, de emancipação, que é também um fenômeno anímico, porque a gente lembra que é mediúnico quando tem contato com espíritos. Nesse caso, quando o indivíduo provoca apenas por ele mesmo, o fenômeno é anímico. Nesse caso da bicorporeidade, onde entra em contato com outras pessoas, se materializa e tudo mais, ele acaba tendo ali um fenômeno medianímico, como a gente sempre chama. Isso porque teve a contribuição dele de uma facilidade de desdobramento que ele teve, enquanto que na parte mediúnica, o contato com os espíritos, ainda que encarnados, interagindo com eles. Então, a parte interessante dessa capacidade que essa pessoa tem, como a gente já conversou também em outros estudos, fala de pessoas comuns que têm essa facilidade de se emancipar. Tanto é assim que, como a gente já conversou estudando, inclusive aqui mesmo no capítulo anterior, ou no parágrafo anterior, obrigado, Sandra. No parágrafo anterior, sobre emancipação, nós temos ali pessoas que num cochilo começam então a se desprender. E é aquela sensação de queda, né? Uma pessoa que tem a sensação de que está caindo da cadeira, ou durante o sono ela tem aquela sensação de que está caindo da cama. E aí então por quê? Porque tem essa facilidade de se emancipar. Quer dizer, a parte mais difícil do fenômeno é o espírito se desprender. E muitas pessoas têm essa facilidade. Hoje nós temos inclusive técnicas que facilitam esse trabalho, como é o caso, por exemplo, daqueles que fazem projeciologia, que estudam técnicas de emancipação, que a gente chama de viagem astral, de emancipação, de desdobramento, vamos dar o nome que quisermos. Mas nesse caso isso é uma técnica, em que o indivíduo aprende a dominar essa sua facilidade. Agora não é porque eu vou fazer um curso de projeção, de projeciologia, que eu vou conseguir viver a experiência propriamente dita, porque isso depende do quê? De uma facilidade que o indivíduo tem. Eu posso mentalmente exercitar esse fenômeno, ou exercitar essa técnica, de tentar fazer me desprender. Então eu estou na hora que eu vou dormir assim, eu dou aquela mentalizada, eu quero ir para tal lugar, eu quero encontrar com tal pessoa, então eu fico e não consigo. Simplesmente não consigo porque eu não tenho essa predisposição. A mesma coisa acontece com pessoas que tentam fazer hipnose. Passam por um tratamento psicológico, por uma psicoterapia, e aí então o psicólogo tenta aplicar a técnica de hipnose e a pessoa simplesmente não consegue entrar num estado de relaxamento. Porque isso depende do quê? Da maior ou maior facilidade que ela tem para vivenciar isso. Assim como Kardec colocou que tem pessoas que tentam, algumas vezes na psicografia, desenvolver essa mediunidade, desenvolver essa faculdade, como a gente já viu lá no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, quando ele falava, né, o desenvolvimento da mediunidade. Então ele falava assim, você vai treinando, se depois de 6 meses
você não conseguir psicografar nada, então desista, porque você não é médium. Então é a mesma coisa, tanto no fator anímico como no fator mediúnico, algumas pessoas têm predisposição para isso, outras não. Dessas que têm predisposição, algumas têm uma facilidade maior do que outras. Então tudo isso vai depender de uma série de fatores que nós começamos, através dos estudos técnicos, essa parte científica da doutrina espírita, compreender que ela não se dá por milagre. Ela se dá porque aquela pessoa tem essa experiência. E dependendo do meio onde ela vive, principalmente do meio religioso, aquilo é visto de uma forma miraculosa, de uma forma assustadora, seja como for. Enquanto que, por exemplo, na igreja, alguém vive esse desdobramento e é canonizado por isso, se de repente você começa a falar com o espírito, você é tratado como bruxo. Então tudo vai depender do quê? Da perspectiva com que é analisada essa situação. A Zilus colocou: eu tenho a sensação de estar caído o tempo todo, levo um susto, mas nunca fiz desdobramento, né? É uma questão de observar, principalmente, né? Porque você vai tentando dominar essa técnica naquele momento de relaxamento, tentando se projetar para um determinado ambiente. Então, o interessante seria ler um pouco mais sobre isso, né? Principalmente se tiver interesse em aprender um pouco mais, livros que falam sobre projeciologia. E eles vão te ensinar a técnica, quais são as sensações, de que forma que você vai se concentrar, desde que haja interesse. E todo mundo vai dizer assim: nossa, mas isso não pode fazer porque é perigoso. E a gente vai cair naquele mesmo dogma que muitas vezes existe dentro da Igreja Católica, que as pessoas não podem desenvolver a sua mediunidade, mesmo não sentindo nada inicialmente, porque foi dito por alguém que isso tem que ser espontaneamente. Da mesma forma que hoje nós não fazemos evocações dos espíritos, porque as pessoas dizem: você não pode evocar espírito porque o telefone toca de lá para cá. Quer dizer, uma frase que foi dita num determinado contexto, pegaram aquilo, generalizaram e hoje não faz evocação. E a gente acabou de ler um texto em que Kardec evocou um espírito para poder entrevistá-lo. Então nós temos que fazer assim: você tem liberdade, se você tem condições, você tem predisposição para isso, estude mais sobre esse fenômeno, conheça um pouco mais, se autoconheça e viva a experiência. Fora isso, vai ser uma experiência engavetada, vai ficar ali para sempre. E depois chega no final da vida e fala assim: poxa vida, eu queria tanto ser médium. Você foi médium o tempo todo, você só teve medo de desenvolver. E no desenvolvimento a gente diz: desenvolver significa se aperfeiçoar a sua técnica, significa você ter mais domínio, educá-la com mais profundidade. Então, basta que todo mundo faça assim, uma autoanálise e comece a perceber quais são as suas potencialidades. E percam principalmente o medo. Porque essa história de fantasmas que nós temos na nossa sociedade, hoje também dentro do meio espírita é a mesma coisa. Você não pode fazer porque senão você vai ter obsessor. Só mudou de nome. Enquanto na sociedade, no mundo comum, a gente tem medo de fantasma, dentro do meio espírita tudo é obsessor. Você não tem nenhum amigo no mundo espiritual, você só tem inimigo. E as pessoas acabam tendo medo de viver essa experiência. Então, Zilus, de repente você pode comprar um livro sobre projeciologia, estudar, ver o que tem de interessante e tudo mais, e tentar viver essa experiência, se for do interesse. Dudu, deixa eu ver em cima, a Fraterna colocou: é um dom como outro qualquer. Nesse caso da emancipação, Fraterna, ele é um dom bastante comum. Principalmente porque a gente lembra sempre que durante os sonhos nós entramos em contato com o mundo espiritual com muita frequência. Então praticamente todos nós vivemos isso, a gente só não se lembra. Agora, quando você começa a viver essa experiência de emancipação, já de um modo mais consciente e principalmente aplicado aqui no mundo físico, aí já começa um pouco mais raro. Porque aí você já depende de uma consciência maior daquilo que está acontecendo. E é isso que a projeciologia acaba ensinando. É você ter domínio consciente daquilo que você faz, você ir para onde você quer, você conversar com quem você quiser e depois você voltar com segurança. Essa é uma situação interessante de ser observada. Agora então, já isso é um pouco mais raro. Qual a finalidade dessa emancipação e desdobramento? Conhecer o mundo espiritual. Ter um conhecimento maior do mundo espiritual, ter mais liberdade durante esses momentos. Para quem estuda projeciologia, eu não estudo projeciologia, não conheço essa experiência de um modo pessoal, mas eu poderia dizer assim que durante esse momento de sono, você aproveitaria do momento em que seu corpo está descansando para você fazer viagens pelo mundo afora.
Imaginemos se todos nós tivéssemos essa capacidade, você conhecer o mundo espiritual, você conhecer os seus familiares, entrar em contato com espíritos desencarnados do seu afeto. Tudo isso é uma liberdade que todos nós temos. Só que nesse caso, vem aqui Sandra, vem cá almoçar comigo. Só que nesse caso, a gente lembra que a emancipação, ela acontece com muita frequência dentro do nosso meio, do meio espírita, mas ela sempre se destaca daquelas pessoas que dizem que conversaram com o espírito e coisa e tal, mas todo mundo vive isso. Somos nós que muitas vezes acabamos dando aquele valor de espetáculo para esse fenômeno, de alguém chegar e dizer para você assim, olha, eu fiz durante a noite eu visitei eu tive uma lembrança que eu visitei um local e encontrei espíritos ali. Da nossa parte devia ser assim, é mesmo, que interessante, eu também já fiz isso todas as noites. Mas a gente fala, é mesmo? Então me conta como foi. Então a gente fica espantado pelo fato da gente não se lembrar. Mas na verdade esse é um fenômeno que todos nós vivenciamos. Só que, como eu falei para vocês, de um modo controlado. E quando esse fenômeno acaba sendo acaba sendo considerado uma experiência muito ligada ao mundo físico, onde você visita pessoas. Imagina você dormindo, por exemplo, você visita um amigo que mora longe da sua casa, num outro local, numa outra cidade, num outro estado, num outro continente. Você poderia fazer isso com naturalidade. Você faz, aprende, depois volta e depois guarda a experiência para você. Esse é o benefício da emancipação. Então eu seria perguntar para você qual é a finalidade da liberdade do espírito. É só imaginar aqui que o espírito pode viver nesse estado de liberdade, já que ele fica aprisionado ao corpo físico o tempo todo e ele não consegue viver nada além daquilo que os seus sentidos físicos podem oferecer. Eu só consigo ter percepção daquilo que eu vejo, percepção daquilo que eu sinto de cheiro, daquilo que eu escuto. O espírito não tem essas limitações. Então basta que a gente simplesmente... Pois é. Né? Então basta a gente ter compreender essa liberdade e saber o que fazer com ela. Certamente, para quem tem essa capacidade, vive experiências das mais incríveis. Imagina a gente estar em contato o tempo todo com o mundo espiritual. A gente vê histórias de Chico Xavier, histórias de Divaldo Franco, histórias de Ivone do Amaral Pereira, que falaram que foram para o mundo espiritual durante o sono. A gente lê e fica encantado com isso. E nós temos o mesmo potencial e a gente não sabe usar. Esse é o problema. Lá em cima o Dudu colocou, no meu centro, agora vamos fazer um curso de concentração para harmonizar a mediunidade em cada um dos trabalhadores da casa. Isso pode ajudar. Né? Olha, Dudu, tudo que é possível, tudo que é benefício, tudo que ele traz benefício para o grupo, como a gente já conversou sobre isso numa outra vez, você chegou a comentar. Então esse curso de concentração, qual é o objetivo dele? Harmonizar a mediunidade. Como vai ser feito isso? Dependendo do resultado, isso pode ajudar? Sim, pode ajudar. Né? Dependendo da forma como é aplicado esse curso, quer dizer, cada um fica naquele momento de meditação, naquele momento de autoconhecimento, de desfrutar dessa liberdade do pensamento, de tranquilidade, certamente traz muitos benefícios. Não só isso, como outras tantas técnicas que nós temos por aí. A pergunta é, será que isso não vai virar algo muito esotérico, algo muito fantasioso? Se isso for bem direcionado, não há dúvida que traz benefício. Qualquer tipo de curso de meditação, curso de concentração, sempre traz benefício em qualquer circunstância da nossa vida, independente de centro espírita ou não. Quem faz yoga, por exemplo, sabe exatamente dos benefícios de uma terapia como essa. De você se harmonizar, de você saber se isolar de todas as turbulências do nosso mundo exterior. Sem dúvida nenhuma, sendo bem direcionado, os benefícios são dos maiores. Não há dúvida. Vamos lá então, só para continuar aqui a entrevista. Vamos lá. Falamos do item número 5, vamos para o item número 6 agora. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e tangibilidade do perispírito. No caso, por exemplo, da emancipação. E Santo Antônio de Pádua responde, achando-se o espírito desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode tornar-se tangível a matéria. Ou seja, ele não apenas tem essa facilidade de emancipação, como também consegue, absorvendo os fluidos daquele ambiente, porque a gente lembra que a materialização depende do ectoplasma. Esse fluido vital doado por um médium
para que o espírito possa se envolver com esse elemento e se tornar materializado. Sem isso, é impossível que o espírito se torne material, mas se torne tangível. Por isso, então, há a necessidade dessa combinação de fluidos também. E aqui ele coloca para nós que, dependendo do grau de elevação e do desprendimento que o espírito tem, isso pode acontecer. Agora, muitas vezes, como eu falei para vocês, isso acontece sem que o espírito tenha essa percepção. Casos relatados nós temos de pessoas comuns, vivendo ali o seu dia a dia, suas experiências, principalmente naqueles momentos de maior intensidade emocional, pode, vivendo num ambiente, se materializar em outro. É claro que ele perde um pouco da consciência, porque ou você pensa numa coisa ou você pensa na outra. Então, se a nossa mente está focada numa determinada situação da nossa vida, e você se torna bicorpóreo, ou se você se desdobra, vamos dizer assim, ou a sua concentração está aqui, ou está do outro lado. Então não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que nesses casos, como aconteceu principalmente com Eurípides Barçanufo, quando ele se encontrava num ambiente, se encontrava num local, e ele então ia se emancipar, ele ficava assim meio com aquele olhar perdido, aquele olhar assim no vazio, paralisado, não falava mais nada, as pessoas ficavam, será que ele está dormindo em pé? Será que ele está... O que aconteceu com ele? Ele está naquele estado de transe, o que será que houve? Mas do outro lado ele se encontra ativo. Então o espírito, na verdade, quando ele se emancipa, ele não consegue, dependendo do seu grau de elevação, se desdobrar também em consciência. Ele se desdobra em perispírito, né? Ele se desdobra em corpos, vamos dizer assim. No seu corpo fluídico, no seu corpo físico. Mas a sua consciência ou está num lugar ou está em outra. Agora, quando a gente fala dos espíritos que são mais elevados, eles são capazes, por exemplo, de serem oniscientes, ou seja, estarem em vários locais ao mesmo tempo. Jesus, por exemplo, é um dos espíritos que conseguiria certamente ter esse tipo de capacidade, estar em vários lugares ao mesmo tempo, consciente de cada posição. Agora, para nós que somos espíritos comuns, certamente a gente não tem essa capacidade ainda. A Zilus colocou: isso acontece naturalmente ou existe alguma técnica ou exercício para fazer desdobramentos? Como eu coloquei para vocês, nós temos aqueles indivíduos que fazem isso de uma forma controlada, de uma forma provocada, e nós temos aqueles que fazem isso de uma forma espontânea. Tanto que tem pessoas que vivem isso com frequência e passam por desesperos que a gente não consegue imaginar. Houve um caso que eu cheguei a comentar com vocês, de um rapaz que apareceu aqui na sala. Eu conversei com ele depois do estudo, e ele queria me contar uma história, dizendo que ele estava pilotando a moto dele, e aí então ele se viu pilotando a moto, e ele ficou apavorado, porque a moto estava lá embaixo, ele se vendo de cima para baixo, porque ele viu uma luz muito forte batendo no rosto dele, e de repente a moto estava ali, com alguém sentado na moto, e ele se vendo de cima e não conseguia pegar de volta. Então, na verdade, assim, são fenômenos que acontecem para algumas pessoas de um modo pavoroso. Então, essa técnica, na verdade... Pois é, mas acontece, Barbudinho, que nesse momento ele estava consciente do que estava fazendo. Tanto que depois ele deu um apagão nele. Quando ele se deu conta, ele estava parado com a moto próximo, assim, no canto da rua. Aí ele parou, de repente olhou e falou assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, na verdade, ele estava emancipado, estava consciente, mas no momento em que ele voltou para o corpo, ele não se lembrava. É mais ou menos o que a gente pensa assim, né? Olha, no momento de emancipação, do sonho, por exemplo. Você está dormindo, você se emancipa naquele momento do sono, se desprende, você vive experiências conscientes no mundo espiritual, e quando volta, você não se lembra. Mas o fato de você não se lembrar não significa que você não tinha o controle absoluto do que estava acontecendo. Nesse momento de desdobramento pode acontecer isso. Você se emancipa, tem consciência do que está fazendo, encosta a moto, de repente você acorda e fala: como é que eu vim parar aqui? Ele estava plenamente consciente, só que no momento da reincorporação, vamos dizer assim, ele não se lembrava de mais nada. São fenômenos muito malucos, né, que a gente acaba observando, mas certamente o espírito, né, mas se mantém em pleno domínio das suas faculdades. Só que racionalmente, no momento de acordar, ele não consegue unificar as duas experiências, aquela vivida como espírito e aquela vivida como um indivíduo encarnado. Aqui para nós, continuando. Vamos lá. O item número 7. Entretanto, certas aparições tangíveis de mãos e outras partes do corpo
pertencem evidentemente a espíritos de uma ordem inferior. E a resposta, então, são os espíritos superiores que se servem de espíritos inferiores para provarem alguma coisa. Então, ele está falando aqui para nós que essa questão da elevação espiritual, da elevação moral, de um indivíduo que consegue se materializar, né, para ser percebido por outras pessoas, isso naturalmente acontece principalmente por um espírito que é bem desmaterializado e bem virtuoso. E aí Kardec lembrou, mas acontece que tem mãos e pés que aparecem que não são de espíritos elevados. E aí Santo Antônio de Pádua lembra, né? Mas é por ordem de espíritos superiores que eles fizeram isso. Para poder mostrar, para poder provar, né? Para poder, assim, digamos, adentrar nesse aspecto científico da doutrina. Item número 8. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Olha só que interessante, né? Ele está perguntando se por acaso o indivíduo precisa estar dormindo para poder viver isso. A resposta: a alma pode se dividir quando se sente elevada para um lugar diferente daquele onde se encontra. E ele continua insistindo: um homem mergulhado no sono, ao passo que seu espírito aparece a lures, que correria se fosse despertado subitamente? A resposta: isso não ocorreria porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo e preveria a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Olha que bacana, né? Então a gente vê que o fato de você estar dormindo não significa que, num momento de desdobramento, você perca a consciência daquilo que você vive. A fraterna colocou: necessita esse espírito de ectoplasma? Qual deles, fraterna? O espírito que está se materializando ou o espírito que está se emancipando? Se materializando, a materialização, há necessidade, sem dúvida, do ectoplasma. Como a gente já conversou, o espírito precisa se envolver desse fluido para que possa se tornar tangível. Do contrário, ele vai continuar com o seu perispírito naquela mesma condição. Ele não consegue, por si só, modificar a composição do seu perispírito. Ele precisa fazer uma combinação desse ectoplasma, por exemplo, que é uma substância ligada ao corpo físico. Então ele extrai essa substância e começa então a se moldar. Precisa de um doador, exatamente. Então quando ele aparece num local, nós temos médiuns de efeitos físicos, médiuns doadores de ectoplasma, que muitas vezes são inconscientes. E é por isso que algumas vezes nós vemos também, como a gente já conversou, os casos de casas assombradas. Que você entra numa casa e de repente você tem ali um objeto que se move. Esse objeto que se move não poderia se mover porque o espírito, a consistência do seu perispírito não consegue segurar, por exemplo, um prato. Mas a partir do momento em que ele se envolve com um material um pouco mais denso, ele já consegue fazer isso. Ele já tem essa capacidade. A Aziluz colocou: o ato de bocejar também é doação de fluidos? Pode ser que sim, pode ser que não, Aziluz. Muita gente acha que quando você está no centro espírita bocejando, muita gente vai para o centro espírita. Imagina assim, imagina o cenário. Uma sexta-feira, 8 horas da noite, você acabou de jantar, cansada da semana, se senta no auditório e vê aquele palestrante falando blá 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 blá. Aí você começa a bocejar. Alguém olha para o seu lado e fala assim: nossa, você está doando fluidos. Na verdade, ele está num sono, numa vontade de dormir que vocês não imaginam. Se botasse uma cama, ele apagaria na hora. Então, na verdade, essa questão de doação acontece, por exemplo, quando você começa nessa parte de doação, o espírito começa, né, a ficar naquele estado mais letárgico, aquele estado mais quieto, mais sonolento. Isso pode acontecer, mas na maioria das vezes a gente tem que levar em consideração o cansaço físico, pelo ambiente, pela forma como... Porque tem palestras que parecem mantras, né? Você começa a ouvir e sua cabeça começa a viajar, vai lá para o longe e tal. Então, algumas vezes a gente acaba mistificando situações dentro do movimento espírita sem considerar aquilo que é absolutamente natural. Você já ouviu, Elis, aquelas pessoas que têm aquela voz de sono? Todo mundo começa a falar, aquela palestra assim que você... Principalmente parece a do Evangelho, né? Aquelas palestras que vai falando, você vai pescando, você começa a bocejar, alguém olha para você e fala assim: vixe, está começando a doar fluido. E na verdade não. Porque são poucas as pessoas que têm aquela capacidade de doar fluido nessa intensidade. Algumas vezes até desdobra. Pois é. Algumas vezes até desdobra.
nesse momento. E é verdade mesmo, que a pessoa tem essa facilidade. Ela começa a entrar naquele estado de relaxamento, ela começa a se emancipar. E aí então ela está parada olhando para o nada, assim, alguém olha para ela, nossa, como essa pessoa está concentrada. Na verdade ela está no mundo da lua. Porque ela tem essa facilidade, todas as situações ali favorecem isso, o cansaço, o ambiente, a tranquilidade, aquele mantra cantado de fundo, tudo te leva a isso. Tem muitos médiums que, inclusive, aquela luz azul, tem aqueles médiums, inclusive, que durante o trabalho mediúnico, você entra naquela salinha com aquela luz um pouco mais escura, né? Ou menos clara, vamos dizer assim. E aí então você fica naquele momento de prece, conversando, aí então o médium apaga. Aí alguém diz assim, esse é um bom médium de sustentação, porque ele está doando fluidos o tempo todo durante o trabalho. Na verdade ele estava num ronco que vocês não imaginam. E é por isso que a gente imagina aqui que a dificuldade que os espíritos têm de interagir conosco, porque nós temos essa dificuldade de viver o nosso dia a dia com as preocupações, com o cansaço mental, com o cansaço físico. Essa é uma dificuldade que a gente observa. Babudinho colocou, né, vê se não tem alguém bocejando perto, pois o bocejo é contagioso, a mesma coisa, né? É algo psicológico, né? Então quando a gente fala assim sobre essa questão de doação de fluidos, sim, pode acontecer, mas a gente considera sempre mais aquilo que é algo natural. E para aqueles que têm essa capacidade de fazer doação de fluidos, muitas pessoas têm, mas não na intensidade, na quantidade, por exemplo, de provocar um fenômeno. Daí então que muitos espíritos comentam que durante os trabalhos mediúnicos nós somos doadores de fluidos em potencial. Só que a quantidade de fluidos que nós damos são muito poucas, é muito pouco. Exatamente porque aqueles que têm a capacidade de grandes doações de fluido, eles doam, para quem doa ectoplasma, pega de volta, a gente não pode esquecer. Porque aquele ectoplasma te pertence. Tanto é assim que durante a realização dos fenômenos de materialização, o espírito se materializa, depois ele vai embora e esse fluido volta de novo para ele. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, se o espírito se materializar, você não deve tocar no espírito, porque de repente você contamina aquele ectoplasma que está sendo doado e vai voltar para o médium, e o médium vai voltar depois com aquela sujeira que não era dele. Isso é pelo menos o que relatam. Então tudo aquilo que é doado para fenômeno volta. Agora aquilo que é doado para tratamento, no caso por exemplo de médiums de cura, que você doa ali o seu magnetismo e também muitas vezes o fluido que é utilizado, aquilo é uma doação que você faz. E naturalmente isso pode provocar um desgaste no médium. Agora, para quem provoca o efeito físico, você doa e depois você pega de volta. Na verdade você empresta, né? Deixa eu ver aqui, Dudu colocou, um dia estava tão silêncio no centro da palestra pública que de repente um ronco daqueles assusta o pessoal. Acontece. É constrangedor, sem dúvida nenhuma, mas acontece. Né? Deixa eu ver aqui, né? A Lívia já colocou que já dormiu também. Quem nunca dormiu, fala pra mim. Deixa eu ver aqui. Tá, né? O Hermes colocou ali, né? Creio que para que haja uma doação real de fluidos, há de se ter pelo menos um lado mentalizando, né? Nesse caso, né, a gente lembra que muitas vezes o médium que faz a doação desses fluidos, o que acontece normalmente quando a gente estuda sobre parapsicologia. A parapsicologia já não é algo ligado à mediunidade, a gente sabe disso, né? Porque a parapsicologia ela estuda os fenômenos provocados pela mente. E a pergunta que a gente trata é, de que forma que o indivíduo consegue provocar, por exemplo, o fenômeno de telecinesia, de você movimentar um objeto com a força do pensamento. Para a parapsicologia, é a mente que faz isso. Para a doutrina espírita, nós temos ali os fluidos. Aí então há a necessidade de fazer um estudo, porque na verdade o médium, o indivíduo que provoca esse fenômeno que é anímico, ele utiliza o seu próprio potencial magnético e também a mesma coisa de fluidos. Então eu provoquei aquela movimentação. É o que se chama, né, o indivíduo que provoca isso, ele é chamado de epicentro. Então é ele, como foram os casos já estudados por muitos parapsicólogos, de pedras que voam em cima das casas, objetos que se movem. Aí todo mundo diz, nossa, isso aí é fantasma, isso aí é assombração, é poltergeist. Quando vai fazer uma análise mais cuidadosa, é o indivíduo que tem ali um descontrole emocional e consegue provocar esse tipo de fenômeno. Eu já comentei com vocês já casos de pessoas que, por exemplo, segurando um copo, imagina assim um casal em casa,
a esposa ou o marido, um dos dois, tem essa capacidade anímica muito potente, e aí então eles entram numa discussão. Aquela discussão assim terrível de agressões verbais e não sei o que, de repente uma lâmpada estoura. Aí todo mundo fica espantado. O que aconteceu? Na verdade foi o desequilíbrio emocional de alguém que estendeu essa força energética do pensamento, essa questão de envolvimento de fluido, e provocou esse fenômeno. Pratos que se quebram, copos que se quebram, luzes que estouram, tudo isso simplesmente pela força do pensamento. Então é para a gente poder entender o quão distante nós estamos ainda do entendimento daquilo que acontece, né, potencializado pela força que nós temos, por essa energia que nos envolve, que nós não conhecemos. Aí Elis colocou, né, quando eu chegava da escola, quando dava aula, eu era fera em queimar lâmpadas. Né? Isso pode acontecer com naturalidade. Às vezes a gente acha que isso é algo do mundo espiritual, que os espíritos estão ali. É o pensamento que faz isso. Agora a questão é estudar para saber exatamente qual é a origem de cada um desses fenômenos. Né? E isso é um fenômeno anímico. Aquilo que hoje a parapsicologia estuda, nós entendemos como animismo. Só que se torna medianímico quando tem espíritos envolvidos. E é aí que diferencia daquilo que a parapsicologia estuda. Porque ela não está preocupada se existe espírito ou não, aliás, nem considera a presença de espírito. Ela considera apenas a mente. E como nós conhecemos tanto a mente como o poder anímico, é simplesmente entender como funciona essa combinação desses dois elementos. Araci colocou, quando eu durmo é porque estou sofrendo as influências dos espíritos que vieram para tratamento. É quando não estou bem. Né? Então cada médium se conhece, né? Sabe exatamente ali que naquele momento de equilíbrio, você tem controle sobre as suas faculdades. Se por acaso você sofre um desequilíbrio, você sabe quando acontece. E isso é o autoconhecimento que vai proporcionar. Vamos aí, aqui faz um comentário para a gente poder chegar aqui no final do nosso bate-papo. Kardec continua aqui. Tácito reporta um fato análogo. Tácito foi um historiador, né? Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios aconteceram. Por onde se manifestou o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada de Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Tendo entrado ele mesmo, todo atento ao que ia pronunciar o oráculo, percebeu atrás de si um dos príncipes egípcios, de nome Basílio, que sabia estar acamado a várias jornadas de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes de Basílio, viera esse dia ao templo. Informou-se com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou que naquele mesmo momento ele estava a 24 milhas de distância. Então ele não duvidou mais da que a visão não fora sobrenatural, e o nome Basilídio tomou o lugar do oráculo. Isso aqui foi então uma história sobre Tácito. Depois que essa comunicação nos foi dada, vários fatos do mesmo gênero, cuja fonte é autêntica, nos foram contados, e entre eles há muitos recentes que ocorreram, por assim dizer, no nosso meio, e que se apresentaram com as circunstâncias mais singulares. As explicações às quais deram lugar alargaram singularmente o campo das observações psicológicas. A questão dos homens duplos, relegada outrora entre os contos fantásticos, parece ter, assim, um fundo de verdade, e a ela retornaremos brevemente. Então aqui ele fez um comentário sobre isso. Deixa eu ver rapidamente aqui só uma continuação para a gente poder complementar isso daqui. Deixa eu ver aqui. Porque o que Kardec relata, que é uma parte interessante aqui na Revista Espírita, de 1859, ele chama a atenção sobre a questão dos agêneres. Os agêneres são aqueles indivíduos
que são criados, entre aspas, criados do nada. Eles simplesmente são materializados. Eles não são gerados biologicamente como todos nós. Então a visão principalmente de Rustam, que era um dos opositores da doutrina espírita na época, ou aqueles que faziam algumas contestações, na afirmação dele, no livro Os Quatro Evangelhos, se não me engano, ele falava sobre a forma como Jesus se manifestou. Então ele afirmava, por exemplo, que a gestação de Maria foi fluídica, que o corpo de Jesus não era biológico, que ele era um corpo fluídico, que depois, no seu desencarne, o corpo dele simplesmente se desfez. Essa é uma característica dos agêneres, né? Então Kardec ele fala sobre isso, sobre essa questão da dupla presença. De que forma que nós podemos entender isso? Ele tem aqui um artigo que ele colocou, um artigo chamado Os Agêneres, na Revista Espírita de, deixa eu ver aqui, do mês de, deixa eu ver aqui, eu não estou sem o mês dele, mas ele faz a seguinte pergunta, porque eu estou lendo isso para vocês, porque ele faz uma referência a esse texto que nós acabamos de ler da edição de 1858. Ele coloca assim, perguntou-se se o Conde Saint-Germain não pertencia à categoria dos agêneres. A resposta não, era um hábil mistificador. E aí então coloca, a história do jovem de Londres, narrada em nosso último número, é um fato de bicorporeidade, ou melhor, de dupla presença, que difere essencialmente daquele em questão. O agênere não tem corpo vivo na Terra, somente seu perispírito toma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bolonha, seu espírito, envolvido pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Então a gente tem assim essa característica também dos agêneres, que Kardec estuda essencialmente, principalmente aqui na nossa Revista Espírita. Ele não trata disso nas obras da codificação, apenas faz uma citação ou outra. Mas aqui é interessante a gente lembrar que existem essas experiências também. Pessoas que ficam durante meses presentes, vivendo como se fossem pessoas comuns e na verdade são espíritos materializados. E a pergunta é, eles vivem como se fossem encarnados, seus corpos parecem corpos biológicos, mas que na verdade nada mais são do que corpos fluídicos. Isso aí depois a gente estuda quando voltarmos a tratar desse assunto. Tá? Bom, pessoal, a gente vai fechar por aqui então o nosso trabalho. Nós paramos aqui então no nosso livro Obras Póstumas, nesse parágrafo 5º, que trata da bicorporeidade. Nós lemos aqui várias passagens, ilustramos várias situações. E depois na próxima terça-feira, a gente volta a tratar aqui desse livro, no parágrafo 6º, falando dos médiuns. E como eu comentei com vocês no início, a gente está fazendo um trabalho paralelo entre Livro dos Médiuns e o livro Obras Póstumas, os dois tratando de mediunidade. Então muitos assuntos que a gente trata em um ou trata no outro são assuntos repetidos, mas falados numa linguagem diferente, abordados por outra perspectiva. Então vale a pena a gente fazer uma recapitulação e até agregar um pouco mais de conhecimento também, pelas novas observações que Kardec faz, principalmente aqui tratando dessa parte de mediunidade. Então a gente vai entrar no item número 33, fazendo uma revisão geral sobre essa questão dos médiuns. Quem são os médiuns, por que eles têm essa habilidade diferenciada, quais são as capacidades que ele tem e tudo mais, coisa que a gente já viu lá no capítulo 14 do livro dos médiuns. Beleza? De terça e quinta, professor? Então, na próxima terça-feira a gente volta a falar sobre isso. Então, quem for estudar principalmente sobre mediunidade, não deixem de fazer uma consulta também nesse livro Obras Póstumas. Então nós temos mediunidade sendo abordada no livro A Gênese, mediunidade sendo abordada no livro dos médiuns, naturalmente, e mediunidade sendo abordada no livro Obras Póstumas. Então se vocês forem consultar alguma coisa, façam uma pesquisa nessas várias obras para não ficarem presos apenas naquele texto, o texto clássico do livro dos médiuns, porque depois que a gente já leu aquilo e já decorou, a gente não consegue mais extrair mais nada de diferente daquilo que já foi estudado. Quando a gente complementa com essas outras obras, a gente começa a acrescentar um pouco mais alguns outros ingredientes que não foram percebidos. Tá? Então, sempre que forem estudar, percebam isso para poder aprofundar um pouco mais os estudos. Bom, deixa eu ver aqui.
Por que somos médiuns? Porque nós somos espíritos, né? Essa é a questão. Porque na verdade não somos nós que entramos em contato com aquele mundo estranho. Nós fazemos parte daquele mundo, nós só nos distanciamos. Então na verdade nós nos distanciamos dele pelo fato de nós estarmos materializados, mas nós não nos desligamos deles. Estarmos conectados com ele o tempo todo é exatamente essa condição de médiuns que nós somos hoje. Só que alguns têm mais percepção do que outros, né? Então seria o fato de nós sermos oriundos do mundo espiritual. Porque do fluido cósmico, nesse caso, seria o elemento que nos forma, podemos dizer assim. Mas a gente tem que pensar que nós somos espíritos. Nós nascemos no mundo espiritual e estamos encarnados vivendo experiências. O fato de nós termos a nossa origem, nós nunca perdemos esse contato. É daí então que a mediunidade sempre nos coloca nesse contato, né? Bom, eu vou passar para a nossa amiga fraterna, que vai fazer então o encerramento para nós. Depois a gente volta. Pode subir, né, fraterna? Legal, então. Então, amanhã, sexta-feira, a gente encerra a nossa semana estudando o nosso livro Fonte Viva, né? E esse assunto a gente volta a tratar. Agora vai ser a semana toda, né? Segunda, terça, quarta e quinta, estudando só sobre mediunidade nos dois livros. Um, a gente dá continuidade falando sobre a influência moral do médium nas comunicações, e no outro a gente vai fazer uma revisão sobre